Nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar sobre quadrinhos de terror. No caso, duas publicações nacionais, Calafrio e Mestres do Terror. Publicações da editora Inkblood Comics, ela que retomou essas duas séries que saíram nos anos 80 aqui no Brasil. No caso aqui nós temos o material do Rodolfo Zala, com a participação de diversos artistas nacionais, desde famosos a pessoas que ainda estão iniciando aí na sua carreira como quadrinistas. Antes de eu entrar no mérito dessa publicação, eu quero falar sobre o editor delas, que é o Daniel Sachs, que é um conhecido meu já de longa data. A gente morou numa cidade bem do interiorzinho aqui do Paraná. Ele era amigo do meu irmão, ele é mais velho do que eu, e um grande colecionador de Batman. E ele descobriu que eu colecionava quadrinhos, e daí, pô, Fernando, tal, e emprestou pra mim Batman Asilo Arkham, do Grant Morrison com Dave McKean. Pra mim, aquilo lá era diferente de tudo que eu tinha lido. Imagina, Grant Morrison com uma arte toda diferente, né? Nem um pouco convencional, que é exatamente o trabalho experimental que o Dave McKean faz. E eu, explodiu a minha cabeça quando li a publicação. Então eu conheço aí o Daniel já há muito tempo, sei que ele é muito fã de quadrinhos, principalmente do Batman. Ele tinha quase tudo até um determinado período que tinham lançado do Homem-Morcego, e não imaginava que ele fosse se tornar editor, mas o amor pelos quadrinhos, né, faz a gente tomar um pouco desse rumo, né? Quem diria que eu teria um canal de quadrinhos, por exemplo? Então o Daniel Sachs acabou conseguindo a licença da publicação de Calafrio e de Mestres do Terror, retomou a publicação Calafrio da número 53, a que eu tenho aqui é a número 58, elas já esgotaram. E aqui nós temos Mestres do Terror 67, sendo que ele retomou a partir da edição número 63. A ideia desse material é manter a estrutura, o trabalho editorial exatamente das edições passadas, daquelas lançadas nos anos 80. Então, você vai encontrar, por exemplo, a seção de cartas, né? No caso aqui, são de e-mails. E meus amigos, é muito nostálgico isso, porque você vê as respostas e as perguntas, e algumas delas são assim, criticando pesadamente, os caras sendo ogro, e o editor respondendo também na mesma moeda, você acaba rindo. Tem aqui, por exemplo, o Silfledes Corona, que é um nome genérico que o editor dá, né, para as pessoas que são mais irritadinhas, mandando e-mails de críticas, coisas mais pesadas. Ele até para, né, deixar a coisa um pouco mais light, não coloca o nome da pessoa e tal. E aqui tem uma passagem que é muito engraçada, que ele coloca na seção de cartas as trocas de e-mail de um cara, sério, é muito divertido. Ele fala, olha, eu quero colaborar com a revista de vocês, aí eu tenho HQs prontas de 3, 4 páginas e tal, não quero cobrar muito de vocês, é mais para ajudar a revista. Aí o editor, não, manda pra gente aqui, vamos avaliar o teu material, mas manda uma história completa. Aí o cara fala, pô, então mandei aí e vocês não me deram feedback, só precisa finalizar uma coisa ou outra. Aí o editor fala, não, cara, você não mandou nenhuma HQ, você mandou um pin-up, né? Uma arte, como se fosse uma arte de capa, de uma mulher pelada com uma barata. Tipo, isso não é uma história em quadrinhos, a história em quadrinhos, né, tem quadros, tem uma continuação. E o cara, não, então, eu vou mandar as HQs pra vocês. Daí ele fala, e aí, vocês vão publicar minha HQ ou não? Aí o editor, cara, você não mandou a HQ. Aí o cara quer dar a solução de como ele deve publicar as revistas, porque ele acha um absurdo. Olha só, essa revista, olha o formato dela, custa apenas R$15 com 50 páginas. O papel é o offset, tá? Preto e branco. Tem aqui a capa, né, que é colorida e tal, tem 50 páginas, R$15. Razoável, né? O cara, né, isso é muito caro, você precisa baixar esse preço, você tem que publicar online, e quer dar a fórmula do sucesso. É muito engraçado isso, né? Eu vejo assim,
O cara, ele dá a fórmula do sucesso para os outros, mas a dele até hoje o cara não achou. Então é muito divertido ler essa sessão de cartas assim. Então ele traz muito dessa nostalgia. O próprio Daniel, a gente conversa bastante, ele, por exemplo, não é fã de encadernados. Ele não é fã disso aqui. Ele gosta exatamente, por uma questão de gosto pessoal, talvez de saudosismo e tal, as publicações mensais mesmo, que você compra mês a mês. No caso, essas duas, elas são trimestrais, se eu não estou errado. Então ele gosta de comprar as publicações assim. Então ele teve todo um respeito, né, de retomar esse material, mantendo toda a estrutura base que já havia sido feita desde lá dos anos 80. Então nós temos aqui um trabalho de fã para fã. Não é um cara que está visando o lucro, pelo contrário, ele tem, obviamente, o trabalho dele e ele bota dinheiro, né, do salário da outra profissão que ele tem, não como editor, para sustentar essa publicação. Claro que ele também não quer tomar prejuízo, então ele vai em eventos, tem as vendas, né, que são feitas online. Eu vou deixar inclusive o e-mail dele e também da página do Facebook da Calafrio. Vocês podem mandar mensagem lá para quem se interessar por essa publicação. Então a gente tem realmente algo aqui que é feito de fã para fã. Isso realmente é muito bacana e muito interessante. Aliás, ele faz tudo com muita transparência. Por exemplo, aqui ele coloca a tiragem das publicações, de cada uma delas, o quanto que vendeu. Ele vai falando até do dinheiro que ele precisa tirar para fazer a compensação de uma outra tiragem, depois ele recupera lá na frente. Então isso daí realmente é muito interessante. E é importante esclarecer que os artistas que participam dessas duas publicações, eles recebem por isso, ainda que obviamente não seja um valor exorbitante, eles recebem ou em dinheiro ou pela própria remessa da revista para o autor. E só para vocês terem uma ideia, né, de pessoas famosas que participam desse material aqui, nós temos o Júlio Shimamoto, que foi homenageado agora na Comic Con Experience de 2019. Temos Joey Bené, sim, o cara que está desenhando a publicação do Incrível Hulk, Immortal Hulk, junto com a Will, que concorreu ao prêmio Eisner. Nós temos o Jean Danton, que é parceiraço do Joey Bené. Nós temos o Lilo, o Laudo Ferreira, que já ganhou o prêmio HQ Mix, tem várias publicações muito importantes. O Rodolfo Zala, com republicações de histórias que saíram mais antigamente, nos anos 80. O Will, o Gali, enfim, galera, são muitos artistas aqui, não vou conseguir mencionar todo mundo, participando desse material aqui. E eu vou mostrar um pouquinho agora para vocês como é a estrutura dessa revista. Bom, eu vou usar como exemplo para mostrar a estrutura da revista a edição Calafrio. Mestres do Terror tem basicamente a mesma estrutura editorial. A única coisa que diferencia são as histórias que saem aqui em Mestres do Terror. São personagens que sempre estão na publicação. O Drácula, essa Anya, a filha de Drácula, Frankenstein, Lobisomem. Então, essas publicações, que algumas delas inclusive têm continuidade, né, dentro da série Mestres do Terror, são personagens praticamente fixos, né, ainda que eventualmente em uma outra edição eles acabem não aparecendo. Já a edição aqui de Calafrio, ela vai trazer histórias curtas, né? São histórias às vezes de 2, 3 páginas, algumas com um pouco mais, 6 páginas. E como eu disse, você tem tanto autores renomados, como também autores que ainda estão iniciando dentro do universo dos quadrinhos. Então, vamos aqui à publicação, que como eu disse, ela tem o preço de R$15, 50 páginas. A capa aqui com o editorial. Olha só, aqui a primeira história, olha a arte, mais sombria, né? Luz e sombra, uma história bem bacana. Aí nós temos aqui Mala Direta, que são exatamente os e-mails, né? Porque eu mencionei para vocês aqui do nosso querido Silfledes Corona. Tem vários Silfledes Corona, conforme cada um vai mandando um e-mail mais mal educado, ganha esse apelido aí. Então aqui temos as sessões de cartas, algumas matérias, né? O que temos
o que lemos ultimamente, com dicas aqui de algumas publicações. Ó, essa história, por exemplo, é do José Aguiar. É um cara vencedor do Prêmio HQ Mix, lá de Curitiba. Tem resenha dele, inclusive, aqui no canal, A Infância do Brasil, uma obra sensacional dele. E aqui ele vai narrar um conto do Machado de Assis, né? Aí nós temos aqui também, ó, as publicações especializadas em quadrinhos no Brasil, a revista Herói, nós temos aqui a Multicomics, entre outras. Então, é um material que intercala com histórias em quadrinhos, propriamente dito, com matérias sobre quadrinhos. Essa aqui ó, é do Jean Danton. Olha que arte maneira. E aqui, galera, uma publicação escrita e desenhada pelo Joey Bené. Olha que bacana. Com uma arte mais antiga do Joey Bené. Não é algo que ele tenha feito recentemente. Ó, quem aqui nos quadrinhos? O Marcati, 40 anos de underground. O Marcati mais do que conhecido no mundo dos quadrinhos aqui. Outra história. Vocês percebem que obviamente tem uma variação na qualidade, tanto de arte como de roteiro, mas normalmente vocês estão vendo que são muito boas, né? Ó, uma edição mais antiga do Rodolfo Zala. Olha só. Aí intercala com as matérias, ó, o Calafrio nos Eventos, o Capial contra o Diabo, que é um filme, uma produção nacional de terror, uma pegada talvez não tão profissional, mas pro lado do amador. Olha só, Demônios e tal, mais uma história curta. Esse aqui um traço mais underground na publicação. Os locais onde vocês conseguem encontrar a publicação, né? Calafrio e Mestres do Terror, bancas, comic shops, e como eu disse, eu também vou deixar para vocês na descrição os links para quem quiser comprar online esses materiais aqui. Então galera, realmente uma publicação bem interessante, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!